Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo, com as últimas informações. Eu posso falar assim para vocês, excelentes notícias no mais querido Brasil, situação envolvendo reforço no Mengão queridão. Bruno Spindel está de volta ao Brasil com excelente notícia. A qualquer momento o Flamengo vai anunciar o mais novo reforço do mais querido Brasil nessa janela de transferências. Situação também envolvendo Lucas Paquetá. Henrique, se punido lá na Inglaterra, Lucas Paquetá poderá jogar no Flamengo ou não? Vou explicar para vocês a situação de Lucas Paquetá. O Flamengo segue, posso dizer assim, em atividade, tentando a contratação de Lucas Paquetá. Vou trazer todos os detalhes para você. Vou falar também sobre a situação envolvendo o Gabigol. O Bahia prepara chapéu no Palmeiras para atravessar todas as negociações com o empresário de Gabriel Barbosa e ter Gabigol, talvez até agora, na janela do meio do ano, que abre agora a partir do próximo dia 10, na próxima quarta-feira. Vou falar também sobre a situação envolvendo o nosso atacante Bruno Henrique, que saiu ontem de campo no jogo contra o Cuiabá, sentindo muito o tornozelo. O Flamengo já soltou um informativo em suas redes sociais. Vou trazer toda a situação aqui para você. Será que o Bruno Henrique tem lesão ou não tem lesão? Qual a situação do Bruno Henrique? Você vai ficar ligadinho. Vou falar também sobre a situação envolvendo as palavras de Soares, porque ontem o Brasil tropeçou, adiou a volta do quarteto uruguaio para o mais querido Brasil. Também vou falar sobre a situação e um pouco sobre o jogo de ontem, principalmente as palavras do técnico Tite e situação do nosso garoto Lohan. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Bom, deixa eu começar aqui falando, trazendo aqui para vocês, né, alguns detalhes ainda sobre esse jogo de ontem. Eu passei aqui para vocês o pós-jogo, Flamengo e Cuiabá, Flamengo 1, Cuiabá também 1. Um jogo que é pra gente não tirar como parâmetro, posso falar assim pra vocês, né? Situação do Flamengo vivida alguns dias atrás. Porque hoje a gente sabe, a gente reconhece, inclusive a torcida ontem no Maracanã, viu? Realmente, né? O esforço, o apito final do jogo ali, jogadores desgastados, cansados dentro de campo. É um período de data FIFA, Copa América, que o Flamengo vem sofrendo muito e superando muitas das vezes jogo após jogo, como foi, por exemplo, contra o Atlético Mineiro. Ontem chegou, posso dizer assim, né? Chegou uma hora de que o Flamengo, o elenco, o time em si, sentiu o desgaste, o peso dos jogos. Principalmente também a gente vem falando aqui sobre a situação desse jogo de ontem. O Flamengo tentou de todas as formas mudar a data do jogo para hoje, mudar para amanhã, mas a CBF não atendeu. Apenas uma hora ali por conta da seleção brasileira que jogou ontem, que eu vou falar daqui a pouco também para vocês, que eu vou falar que situação da seleção aí. Que cobranças de pênaltis ridículas, né? Jogadores da seleção brasileira, Douglas Luiz, o Militão, mano, pelo amor de Deus, irmão. Mas enfim, Flamengo ontem, realmente ali, né? A gente viu o Flamengo em um fim de jogo do Atlético Mineiro. Posso falar assim para vocês? O Flamengo começou aquele jogo ontem, desde a última quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Basicamente não tiveram tempo de descanso. Já tiraram direto para esse jogo de ontem. Um ponto, o Flamengo segue na liderança do Campeonato Brasileiro. O Flamengo segue líder independentemente do que acontecer hoje. Botafogo joga hoje, Bahia também joga, Palmeiras, que são aí os que estão com 27 pontos no momento, pode chegar a 30 pontos. Lembrando que Bahia e Palmeiras tem um confronto direto hoje. Tem um empatezinho desse jogo aí. Tô acreditando no empate desse jogo, né? Mas vamos ver o que deve acontecer. O técnico Tite, né, até falou sobre as finalizações que o Flamengo teve ontem, que realmente foram um número, né, posso dizer assim, agudo de finalizações contra o Cuiabá. O Flamengo finalizou 11 vezes e o Tite falou o seguinte, olha só: acho que hoje foram 11 finalizações ao gol. E o Walter, o goleiro do Cuiabá, cresceu muito contra o Flamengo, essa é a realidade. O Walter fez um grande jogo. Eu não falarei a respeito do calendário, pois já me reportei anteriormente. Não quero ser repetitivo em relação principalmente
dos dias de marcação de jogos do Flamengo, que eu acabei de falar aqui para vocês. O Flamengo tentou adiar esse jogo para hoje, tentou para amanhã, mas não conseguiu. O Tite ontem também falou sobre a situação envolvendo o Lohan, que ele foi questionado. O Lohan está perdendo espaço, né, por um jornalista. O Lohan está perdendo espaço, o Lohan precisa mais de ser mais regular. E o Tite falou o seguinte, olha só: maturidade, tempo jogado, isso só se consegue jogando. E treino, o cara tem que ir uma semana inteira para trabalhar, orientar como ele faz. A pressão, nós ficamos nessa loucura de um jogo atrás do outro. Assim como a equipe oscila, o garoto vai oscilar também. O técnico Tite aí, parabéns pelas palavras do Tite aí, né, sobre o garoto Lohan. Realmente não é que perdeu espaço, né, gente? Não é que perdeu espaço, né? Acredito que não. Ontem ele até colocou ali o Matheus Gonçalves, colocou o Verto também. Mais uma vez os garotos aí entrando, né? Tendo aí chance com o Tite. E vamos ver o que deve acontecer. Só que para o próximo jogo agora, o Flamengo tem algumas preocupações em relação a Bruno Henrique. Já temos o Everton Cebolinha. Começou uma transição com bola já em campo, mas ainda não está 100% recuperado. O Flamengo pode ter Everton Cebolinha e pode ter Bruno Henrique de fora. Jogadores da mesma posição ali no ataque rubro-negro pelo lado esquerdo de campo. Porque ontem o Bruno Henrique sofreu uma lesão. Posso falar assim, uma lesão. Sofreu uma lesão. Se está em recuperação no departamento médico do clube, é porque é uma lesão. Ah, não foi uma lesão grave, mas é uma lesão. Torceu ali o tornozelo, é uma lesão. O Flamengo até informou aqui o seguinte: o Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique passou por exames e descartaram fratura no tornozelo direito. O atacante seguirá tratamento da entorse no departamento médico rubro-negro. Ou seja, foi descartada fratura no Bruno Henrique, no tornozelo do Bruno Henrique, mas ele torceu o tornozelo direito e segue tratamento. Então tem uma entorse. Então, a princípio, Bruno Henrique está fora do jogo contra o Fortaleza pela 16ª rodada agora, na próxima quinta-feira, que acontece também no Maracanã esse jogo. Bom, mas é torcer para dar tudo certo. Vamos ver se o Everton Cebolinha vai estar de volta para essa partida. Se tiver, tá ótimo, mas ainda volto a falar, não está 100% recuperado o atacante Everton Cebolinha, tá, gente? Mas enfim, vamos torcer para dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Já se falando sobre a volta, a expectativa da torcida pela volta do quarteto uruguaio da seleção uruguaia. Ontem Brasil e Uruguai, Brasil tropeçou nos pênaltis, né? Cobranças de pênaltis ridículas. Éder Militão, atuação envolvendo também o Douglas Luiz, cobrança de pênaltis ridículos. E o Uruguai, claro, aproveitou, foi para cima, conseguiu estar nas semifinais da Copa América e o Brasil deixando a Copa América. Então, nesse caso, Arrascaeta, De La Cruz, Matias Vinha e Varela seguem a serviço da seleção uruguaia por enquanto, não voltam para o Mengão queridão agora. E ontem, após a classificação da seleção uruguaia, Arrascaeta comemorou a vaga para a semifinal e falou que está com saudade do mais querido Brasil. Perdeu, não deu para vencer, para ganhar, mas seguimos aí lá em cima. Olha só, muita saudade. Estava vendo o jogo, não deu para ganhar, mas seguimos lá em cima. Falando aí sobre o Mengão queridão, que segue na ponta da tabela com 31 pontos após o empate com o Cuiabá na noite deste sábado. Luiz Soares mandou aí, rapaz, olha só, hein? Uma para Andréas Pereira. Isso porque Andréas Pereira teria aí afirmado, né, que tem jogadores uruguaios que querem estar na seleção brasileira. E o Soares, na zona mista, ontem após o jogo, ele falou o seguinte: quem falou isso era a reserva do Arrascaeta no Flamengo, o melhor jogador do futebol brasileiro. Falando aí sobre Arrascaeta e Andréas Pereira. E Andréas Pereira, quem falou isso, Andréas Pereira, era a reserva de Arrascaeta, que Arrascaeta é o melhor jogador do futebol brasileiro. Falou aí o uruguaio Luiz Soares. Bom, tá aí, vamos falar agora sobre Mercadão da Bola. Mercadão da Bola, porque eu vou falar pra vocês, o Bahia tenta dar um chapéu no Palmeiras, atravessar a frente do Palmeiras e assinar pré-contrato, ou talvez já ter o Gabigol agora em definitivo
no meio do ano. Ontem eu trouxe a informação sobre a situação e agora o Gabriel Reis trouxe aqui com exclusividade o seguinte: o Bahia avalia fazer proposta pelo Gabigol. O clube baiano também pensa em aguardar o fim do contrato do atacante para oferecer condições melhores que o Palmeiras e não gastar o valor da compra. Pesa a situação do Bahia está brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, o que pode fazer com que o Bahia possa pagar compensação financeira ao Flamengo para ter Gabigol já agora em julho, inclusive dando um reajuste em cima do valor do salário que Gabigol recebe hoje no Flamengo. Lembrando que Gabigol já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e a informação que acabamos de apurar é que de fato o Bahia já começa a ter contatos com Júnior Pedroso, que é empresário de Gabriel Barbosa. Vale também ressaltar que Gabigol, Júnior Pedroso e Palmeiras basicamente já têm um acerto aí verbal pela assinatura de um pré-contrato, só que ainda não foi assinado e pode acontecer uma reviravolta e Gabigol parar lá no clube baiano, que faz parte do grupo City, meus amigos. Olha só, hein? Bahia vem com tudo, não descarta. A intenção do Bahia é ter Gabigol no começo do ano de 2025, em janeiro, quando acabar o contrato dele com o Flamengo, e ter o Gabigol já em janeiro. Só que o Bahia não descarta ter Gabigol de forma antecipada por conta da situação do Campeonato Brasileiro. O Bahia está brigando pelo Brasileirão e tendo Gabigol agora seria já bom para a equipe baiana. O que você acha sobre a situação envolvendo o Gabigol? Gabigol, Flamengo, Bahia, Palmeiras, grandes interessados no Gabigol nesse exato momento. E o Flamengo realmente libera Gabigol, cede o Gabigol com compensação financeira, deixa o contrato acabar ou renova com Gabriel Barbosa? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mudando de assunto agora, vamos falar sobre reforço no Mengão, queridão. Flamengo, Marcos Braz, Bruno Spindler já estão de volta ao Brasil e com uma excelente notícia, meus amigos. Marcos Antônio, meio-campista da Lazio da Itália, não viaja mais para a Itália por enquanto. Nesse momento a informação é essa. Bruno Spindler chegou na madrugada de hoje de volta ao Brasil com essa excelente notícia. E ele garante, o Flamengo já deixou claro que o Marcos Antônio vai ser anunciado como o primeiro reforço dessa janela de transferências a qualquer momento. Já pode estar até mesmo sendo anunciado agora enquanto eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês, mas também pode ser anunciado nas próximas horas. Essa é a ideia do Flamengo. Inclusive, o jogador que tinha viagem hoje marcada para retornar à Itália, se reapresentar a Lazio, não vai viajar mais. Fica no Brasil. O Bruno Spindler voltou da Europa, principalmente com esse acerto já todo elaborado. E vamos ver o que deve acontecer agora, os próximos passos. Marcos Antônio é um pedido do técnico Tite. E o Tite pediu e aprovou a chegada de Marcos Antônio, que está no Brasil. Está lá em Poções, na Bahia, né, curtindo as suas férias, tirando, já acabando as férias, na verdade. A janela de transferências abre para valer agora no próximo dia 10. Eu acredito, vou ser sincero aqui para vocês, eu acredito que o Flamengo vai anunciar essa contratação só a partir de quinta-feira, quarta-feira, quando abre para valer a janela de transferências. Mas o negócio está muito bem encaminhado, principalmente a situação da ida de Marcos Braz e Bruno Spindler para a Europa foi para fechar definitivamente a contratação, bateu o martelo pela contratação de Marcos Antônio. É claro, o Flamengo tem outros nomes na mira para reforçar a lateral direita, situação envolvendo também, né, um atacante que o Flamengo quer para reforçar a equipe, mais ainda qualificar a equipe rubro-negra. Só que a situação nesse exato momento foi o foco em Marcos Antônio. Lembrando que, volto a falar, a janela abre ainda agora no dia 10. Então muita coisa vai acontecer, muitas águas vão rolar. E é claro que eu vou seguir focado com tudo para deixar vocês sempre muito bem atualizados. Tá aí Marcos Antônio, situação envolvendo primeiro reforço do mais querido do Brasil. Lembrando que o Flamengo também tem negociações com o West Ham da Inglaterra por Lucas Paquetá. E a torcida rubro-negra fica se perguntando, Henrique, se Lucas Paquetá for punido lá no futebol inglês, lá na Europa, ele não poderá atuar no Brasil? Ele vai poder jogar no Brasil? Como fica a situação? Olha só, de acordo com o GE e segundo Cristiano Caos, que é sócio do escritório Class Advogados
e especialista em direitos esportivos, Paquetá pode sim ter que cumprir a suspensão também no Brasil. Olha só, quando o atleta é punido num país, a punição só terá repercussão internacional se o tribunal ou a federação daquele país que o puniu enviar o caso ao comitê disciplinar da FIFA e solicitar a extensão da sanção para todo o mundo. Apenas após a decisão do comitê disciplinar da FIFA que a pena terá efeito mundial. Foi o que ocorreu com os atletas brasileiros que foram transferidos antes do julgamento do STJD. Alguns estavam na Turquia, por exemplo, jogando e tiveram os contratos rescindidos após a extensão da pena, afirmou aí o advogado, né, que é o Cristiano Claus, do escritório CCLA Advogados. Pedro Fida, do escritório Fida Associados e especialista em esportes e entretenimento, explicou que a FIFA não tem poder de diminuir ou aumentar uma eventual punição da Federação Inglesa e que a entidade poderá agir para internacionalizar, olha só, hein, a pena mesmo se não for notificada. Considerando que o caso do Paquetá está sendo investigado e conduzido pela FA no âmbito nacional do futebol inglês, espera-se uma decisão de primeira instância, da qual caberá ainda recurso à segunda instância, conhecida como Appeal Board. Caso a decisão final determine que Paquetá seja punido por se tratar de infração grave, a FA tem o dever de comunicar à FIFA que não poderá rever o conteúdo e mérito, mas tão somente decidir se foram cumpridos ou não os requisitos para justificativa de extensão e todas as federações de futebol do mundo. Caso a FA não notifique, a FIFA poderá atuar por conta própria. Exemplo, ofício, termo jurídico, significa por obrigação do ofício. Olha só, a situação do Paquetá, gente, o Flamengo quer muito essa contratação, só que é um risco, né? Vou falar aqui para vocês, é um risco que o Flamengo vai correr em relação à situação do Paquetá. O que vocês acham? O Flamengo deve realmente tentar correr esse risco ou o Flamengo deixa para lá, não tenta contratar Paquetá, apesar que seria uma grande contratação, mas é um risco. Pode sim ser punido também no Brasil, não poder atuar, como também pode continuar jogando. Mas a tendência realmente, isso como é um caso, né, é considerado uma infração grave, possa ser que o Lucas Paquetá seja punido mundialmente do futebol. É inacreditável, mas enfim, fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.